Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, todos aqueles que vão ver esse vídeo da lição que leva o número 9, Missão em favor dos poderosos. Você, por um acaso, já pensou, já meditou sobre isso? Será que os poderosos também carecem da glória de Deus? Eu acredito que sim, irmãos, muito mais estes, né? Porque muitos destes batem no peito e diz que não precisa de Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar isso, né? Usando inclusive o que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17, quando diz ali: não diga, pois, no teu coração, o poder do meu braço e também o meu poder fizeram que eu ganhasse estas riquezas. Moisés recomenda ali então que não pensemos assim. Antes pensamos em Deus, que é aquele que nos dá e nos supre todas as necessidades. E os poderosos, é lógico, eles precisam de ter acesso à palavra de Deus, né? Para conhecer as verdades que ali estão contidas. E em se tratando de missão, eu diria que essa é a minha missão, é a tua missão, é a nossa missão. Levar o Evangelho e as verdades constantes na palavra de Deus. Amém? Nós somos pecadores, necessitamos da graça divina. Isso inclui os ricos e os poderosos. Deus tem interesse em salvar o pobre, o remediado e também os ricos e pobres. Jesus, ele morreu numa cruz, não foi por uma classe só, A, B ou C, claro que não. Ele veio para salvar todos, portanto, ele está preocupado na salvação de ricos e pobres, da mesma forma que se preocupa, né, na salvação daqueles mais necessitados, isso é lógico. Então, nessa semana, nós queremos, através da lição de número 9, né, vamos explorar a missão de Deus para com os ricos e os poderosos. Portanto, eu convido você a ficar atento nas lições que virão pela frente, né, nos dias, né? Que a nossa lição ela é composta de uma semana, então ela começa no sábado e termina lá na sexta-feira. Então eu estou lhes falando aqui apenas da abertura, que é o que está escrito na lição de sábado. Daqui um pouquinho eu falo mais e vou falar sobre a lição de domingo. Amém, meu irmão? Um momento só que eu já volto, tá bom? Você certamente já viu ou até já fez aquela oração pedindo para que Deus expie os vossos pecados, não é mesmo? Agora, o que seria então uma expiação ilimitada? Isto significa, quer dizer que a morte de Cristo, ela foi por toda a humanidade, não apenas por um grupo especial, visto que Deus deseja que todos sejam salvos. Porquanto entende-se aí que Deus, né, seu Filho Jesus, morreu por todos nós, de todas as classes. Por isso a Bíblia, né, todos os tipos de pessoas são alcançadas por Deus, né? Temos ali várias promessas, né? Quando você estuda a Bíblia, você se depara com essas
promessas, não é verdade? Eu até sempre brinco com pessoas da minha relação quando eu encontro. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é: e aí, meu irmão, sempre firme nas promessas? Quais são essas promessas? De expiação dos meus pecados e, consequentemente, salvação em Cristo, né, meu irmão? E quando eu vou lá no capítulo 4 de Daniel, né, nós vemos ali a história, por exemplo, de Nabucodonosor, um dos reis mais famosos do mundo, que teve várias visões. Você conhece Daniel 2, tem essa agora que eu estou te falando, que é Daniel 4, né? Capítulo 4, se você ler, você vai entender perfeitamente que ele teve um sonho de uma grande árvore plantada na praça, né? Que essa árvore se estendia até o céu, etc. e tal. Quando ele chama todos os encantadores e os mágicos lá para interpretar o sonho, ninguém pôde interpretar esse sonho, porque eles criam, acreditavam em deuses e não no Deus verdadeiro, Deus Altíssimo, Deus nosso Salvador. Então, mais uma vez, no capítulo 2, ele já havia chamado Daniel, quando temos ali aquele outro sonho, né, de Nabucodonosor, falando daquela estátua, né? Quando ele chamou Daniel para interpretar o sonho. Agora ele chama mais uma vez a Daniel, depois de ter chamado toda aquela turma, né, que os caldeus e outros que diziam, outros mágicos, né, que diziam ter poder para interpretar o sonho que não era verdade. Por quê? Porque Deus não era com eles e eles não eram com Deus, eles eram pagãos, né? Então logo não tinham esse poder. E Daniel então foi chamado, elogiado pelo rei, e ele mais uma vez interpretou o sonho de Nabucodonosor, né? Então, o que aconteceu no final do capítulo 4 de Daniel? Você vai ver ali que Nabucodonosor foi até humilhado, né? Passou vergonha e teve que se dobrar, né? E crendo agora então no Deus Altíssimo, como ele mesmo fala ali. Mas por que ele foi humilhado? Primeiramente pelo seu orgulho, né? Então, como ele era poderoso, ele era dotado de muito orgulho. Então, esses sonhos, essas visões que ele teve, era praticamente para mostrar para ti, para mim, quem sabe para nós todos, que a gente pode ser humilhado na medida que pensa que nós podemos. Irmãos, tem que ficar claro o seguinte: eu não posso, você também não pode, logo, nós não podemos nada. Nós só podemos aquilo que, amparado por Jesus, nós estivermos. Se nós der as mãos a Cristo, logicamente que nós vamos ter poder, né? Então, veja que Deus, nas suas multiplicadas misericórdias, ele teve mais uma vez a misericórdia sobre o rei Nabucodonosor, não é verdade? E nós também devemos, então, levar o evangelho da salvação àquelas pessoas que não conhecem, ou que teoricamente conhecem um pouco menos do que nós, né? Então nós não devemos bater no peito e dizer que sabemos. Não, nós não sabemos nada. Nós somos dotados daquele dom que foi dado exatamente por Deus, né? Agora, no relato de Nabucodonosor, quando ele cai em si, ele reconheceu Jesus, né, como seu Criador, né? E mostra que Deus se preocupa com os ricos e também com os poderosos, bem como com os fracos e necessitados. Olha, meu irmão, eu acho que quando a gente batiza, que morre para o pecado, torna-se um outro homem, como diz a Bíblia,
nós passamos a ser um cristão verdadeiro, e todo cristão nasce no reino de Deus como um missionário. Portanto, essa missão é nossa, é minha, é tua, é nossa, porquanto temos e devemos levar o Evangelho a todas as pessoas, né? Sem fazer separação, sem acepção de pessoas, de classe, de cor, raça, né? Etnia, nada. Não, onde a gente vê um necessitado da palavra de Deus, nós devemos estar presentes ali para levar o socorro espiritual. Amém, meu irmão? Fique com Deus, Deus abençoe você e a sua casa. Até uma próxima oportunidade, tá bom? A lição não termina aqui, já vem outro irmão falar para você, né, da lição de segunda-feira. Olá, agora vamos falar de Naamã. Naamã, líder, chefe do exército, com alto nível de comando, altíssimo escalão do governo, estava fragilizado na questão da saúde. Seu corpo estava assolado de uma doença implacável, recorrendo ao profeta de Israel. Naamã não concordou muito com a instrução do profeta Elias. Contudo, após os seus assessores lhe aconselharem seguir as instruções, ele segue. E a partir desse momento que ele cumpre o ritual de se banhar 7 vezes, seu corpo é plenamente purificado. Sua pele se torna novinha como de uma criança. E a partir desse momento, esse poderoso homem reconhece um legítimo Deus. E o que ele diz em reconhecimento? Vamos ver. Acompanhe comigo. Segundo livro de Reis, capítulo 5, verso 15. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. O reconhecimento. Um poderoso reconhecendo o legítimo Deus. Isso nos deixa a grande dica de que muitos poderosos, sim, podem reconhecer as dádivas do céu e render louvor a este Deus magnífico. Próximo tema, testemunhando aos eruditos, Nicodemos. Sabemos que Nicodemos teve aquele encontro secreto com Jesus, ele também estava no alto escalão do sacerdócio de Israel, líder, tinha um conhecimento diferenciado, e naquele encontro com Jesus, Jesus o faz uma pergunta e um desafio que era necessário ele nascer de novo. Mas a passagem que nós vamos destacar agora está onde? Está lá acompanhe comigo, João 19, verso 39, que diz assim: E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Jesus foi tão marcante na vida de Nicodemos que, depois de sua morte na cruz, Nicodemos foi lá levar, o seu reconhecimento. E será que depois desse reconhecimento ele refletiu e resolveu nascer novamente? Quem sabe? Quem sabe encontraremos Nicodemos no céu, esse homem que foi poderoso, de que de alguma forma reconhecia Jesus como verdadeiro mestre celestial.
Missão junto aos ricos. A Bíblia nos deixa claro de que todos nós temos uma missão, independente do direcionamento dessa missão, independente da classe social. E os ricos, apesar de serem ricos e muitos considerarem que estão fora do alcance divino, a Bíblia nos comprova justamente o contrário. Observe comigo o exemplo de Zaqueu, cobrador de impostos, que agia até mesmo de forma incorreta. Quando tem um encontro com Jesus, reconhece todo o seu erro. Ou seja, a mão de Jesus, o braço celestial estava estendido para este homem rico e que tinha poder. Acompanhe comigo o que está lá em Lucas capítulo 19, verso 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Quem é que necessitava de salvação nessa história? Quem é que estava perdido? O próprio Zaqueu. Ele encontrou Cristo, ele encontrou a salvação, uma prova legítima de que o céu busca a todos, independente da classe social. Próximo tópico: missão junto aos poderosos. A missão de Cristo era ampla, ela não tinha restrição. Ela se estendia desde o mais humilde até o mais poderoso. E depois da morte de Jesus, houve um homem chamado José de Arimateia que pediu o corpo de Jesus. Queria dar dignidade ao sepultamento de Jesus. Homem rico e influente. A própria Bíblia deixa muito claro isso. Mas uma pessoa que reconheceu nele o Salvador, reconheceu nele a preciosidade de sua missão e de suas palavras. Acompanhe comigo aquilo que está lá em Lucas, capítulo 23, verso 52 e 53, que diz assim: tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. O tratamento que ele direcionou a Jesus foi um tratamento de nobre, linho, sepultamento na rocha. Era algo diferenciado, era algo que pessoas realmente com alto poder aquisitivo poderiam usufruir. E ele, reconhecendo Jesus como todo-poderoso, reconhecendo os seus ensinos, ele, lembrando sempre, uma pessoa que tem um alto escalão pode chegar ao próprio governador, ter acesso a ele, pedir e ter aceito por parte do governo a sua petição, é algo que realmente nos chama atenção e demonstra o poder e influência desse homem que aceitou e reconheceu Jesus. Resumindo o nosso estudo, não temos autoridade perante a Bíblia de pensar que ricos estão excluídos do reino de Deus, por eles muitas vezes serem autossuficientes, prepotentes, por vezes arrogantes, e se considerarem acima das outras classes sociais por ter vantagens financeiras. Isso não os exclui, veja bem. Portanto, o nosso senso de missão deve ter também um olhar dirigido para esta classe social. E ao invés de excluí-los da missão, incluí-los na missão, porque o céu é abrangente, o céu não há exceções. O reino de Deus está aberto a todos, independente do nível e classe social. Pense com muito carinho nisso, e que as suas atitudes, as suas orações sejam também pelos ricos, pelos poderosos. Que Deus esteja abençoando você e sua família, e nos encontramos no próximo estudo. Até lá. Tchau, tchau. Querido Deus, obrigado porque a cruz tão assustadora me trouxe paz, perdão e salvação. Obrigado por esse amor tão grande. Louvamos-te em nome de Jesus. Amém.